Como bem reportou ontem o pastor Sérgio Ribeiro, Jeremias recebe esta palavra quando ainda estava preso, estava no cárcere. Porém, meus amados irmãos, quando ele estava ali, o Senhor Deus, na sua intimidade que ele tinha com Jeremias, ele então chama a atenção do profeta. Quem sabe Jeremias estava pensando que tudo estava acabado, que tudo estava terminado, que todas as coisas haviam chegado ao fim. Então Deus começa ali no cárcere um diálogo com o profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, nem tudo está terminado, nada chegou ao fim, porque eu ainda tenho muita coisa para realizar, ainda tenho muitos mistérios que podem ser revelados, mas se faz necessário aproximar de mim com clamor. E ele disse para o profeta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meus amados irmãos, aquilo que nós ainda não conhecemos, ainda aquilo que nós não ouvimos, aquilo que ainda não passou diante dos nossos olhos, Deus tem reservado coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas inefáveis, coisas poderosas. Ele ainda tem para revelar, Ele ainda tem para anunciar à sua igreja, ao seu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o salmista no Salmo de número 120, o salmista ele disse: clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu quero dizer nesta noite, meus amados e queridos irmãos, se nós clamarmos ao Senhor Deus, nós receberemos revelações do Senhor. Se nós clamarmos a Deus, nós receberemos dele aquilo que parece impossíveis ao homem realizar. Porém o nosso Deus tudo pode, o nosso Deus tudo sabe, o nosso Deus que vê todas as coisas, Ele está aqui nesta noite, e a sua boa mão está estendida para abençoar esta igreja. O profeta Isaías escreveu dizendo, 59 de Isaías, ele disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então o que se faz necessário, meus amados irmãos, é nós clamarmos ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vai adorando a Deus, vai clamando ao Senhor nesta noite, vai buscando do Senhor aquilo que você precisa, porque Ele é poderoso para realizar na tua vida. Você pode dar uma glória para Jesus? Vamos dar glória ao Senhor, porque este culto é para o Senhor. Mas o Senhor Deus aqui, irmãos, Ele disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim. Não é para clamar por qualquer Deus, não é para levantar um clamor a qualquer pessoa. Não, o Senhor foi claro e objetivo. Jeremias, é para clamar a mim, é para buscar a minha presença, é para buscar a minha face. Oh, aleluia! Coisa maravilhosa é quando o homem e a mulher procura buscar do Senhor, ou buscar no Senhor aquilo que ele necessita. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. O salmista
Davi, no Salmo 16, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu sou fraco, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Meus amados, nós estamos vivendo em uma época em que os homens estão se espelhando nos homens, em que os homens, as pessoas estão buscando refúgio, socorro nas pessoas. Os homens estão buscando o seu socorro nas coisas desta vida, e muitas vezes deixando o Senhor para segundo plano, deixando o Senhor para depois. Mas se nós fizermos como está aqui na palavra, o Senhor dizendo: se vocês clamarem, eu vou responder, e eu vou anunciar coisas grandes e poderosas que ainda não sabes. Glória a Deus, a tua causa, ela não está perdida. A tua causa, ainda há para ela uma esperança, e a esperança é o Senhor dos Exércitos. Não leve a tua causa a outrem, não leva os teus problemas aos teus amigos, quem sabe da tua confiança, mas que não pode resolvê-los. Mas vamos, meus amados irmãos, atentarmos para a palavra do Senhor, vamos clamar a Deus, vamos levar a nossa causa ao Senhor, porque Ele ouve e Ele pode resolver, trazer a solução. Sabe por que muitas vezes problemas não são resolvidos, causas não são resolvidas? Porque elas não são apresentadas a Deus, elas não são levadas ao altar do Senhor. Nós levamos a nossa causa ao nosso melhor amigo, nós levamos a nossa causa, quem sabe é o nosso parente, quem sabe é aquele colega de trabalho de confiança. Eu levo a ele os meus problemas, eu conto a ele as minhas dificuldades, a minha luta, e eu vou e volto da mesma forma, sem solução. Eu começo a pensar que não tem esperança, mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos apresentamos ao Senhor, por mais difícil que seja o nosso problema, a nossa causa, a nossa adversidade, para o Senhor nada será impossível. Quando nós apresentamos a nossa causa ao Senhor Deus, Ele tem a solução, Ele tem a resposta para todas as tuas perguntas. Então pergunte a Ele nesta noite, apresente a Ele a tua causa nesta noite. Enquanto nós estamos aqui, meus amados irmãos, meditando na palavra de Deus, vai falando aí com o Senhor, vai clamando a Ele, porque Ele tem uma vitória para a tua vida nesta noite. Adorado é o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Jesus. O Salmo de número 50, o versículo de número 15, o salmista, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A quem devemos invocar? Invocar ao Senhor, buscar no Senhor, clamar ao Senhor nosso Deus, e Ele está pronto a abençoar. O Salmo 18, versículo de número 6, o salmista disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e clamei ao Senhor meu Deus, e Ele ouviu a minha voz, e Ele revelou a mim as minhas dificuldades, e Ele pôs pronto a ouvir o meu clamor. Glória ao nome de Jesus. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor. Quando, quem sabe, Jeremias estava pensando: não há mais visões, não há mais revelações, agora eu estou preso aqui, o que será de Israel? O que será de Judá? O que será de Jerusalém? Aí Deus disse: Jeremias,
ainda tem algo que você não conhece, ainda tem visões, ainda tem revelações, ainda tem coisas profundas, grandes e firmes que você não conhece. E é isso mesmo, meus amados irmãos. Quantas vezes nós, na nossa trajetória de fé, na nossa caminhada, nós olhamos e pensamos, não tem jeito, não dá mais para continuar, parece que agora é o fim. Mas quando nós nos lançamos, pastor Moésio, na presença do Senhor, o Senhor abre-nos uma direção, o Senhor dá-nos um novo caminho, o Senhor abre a nossa visão espiritual e nós entendemos que estamos na direção certa, porque é o Senhor que dirige os nossos passos. Glória a Deus. Quando Moisés estava tirando o povo da terra da escravidão no Egito, depois de muita dificuldade, o Senhor Deus enviando 10 pragas, já agora no capítulo 14, depois da 10ª praga, onde morreu todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. O Senhor agora tira o seu povo com braço forte, com mão estendida, e leva os filhos de Israel por um caminho mais distante, colocou eles para rodear o deserto, e agora chega diante do Mar Vermelho, e estando diante do mar, o povo de Israel se achou cercado, se achou agora sem rumo, e começou a desesperar, e a clamar, e a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque estando eles de frente do mar, eles olharam e viram que um poderoso exército de Faraó estava vindo para levá-los de volta para a escravidão. E então eles chegam a Moisés e falam: Moisés, porventura não havia sepulcro no deserto, no Egito, para trazermos, para morrermos neste lugar? E falavam e tentavam apedrejar Moisés. E Moisés então vai para a presença do Senhor. Moisés se aproximou de Deus. Moisés agora começa a clamar a Deus, levantou a Deus um clamor. E a Bíblia diz que quando nós clamamos, nós temos respostas. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Vai clamando nesta noite, vai adorando nesta noite. Quem sabe, meu amado, você pode dizer: eu estou clamando pela salvação do meu filho, eu estou clamando pela salvação da minha esposa, eu estou clamando e buscando a Deus pela salvação do meu marido, eu estou clamando por uma cura de uma enfermidade. Meus amados irmãos, Maria, na sua oração lá em Lucas, ela disse que porque para Deus nada é impossível. Aquilo que você acha difícil, Deus fará na tua vida, na vida da tua família. Quem pode crer, glorifica o nome do Senhor. Quem pode crer, vai adorando o nome do Senhor, vai dando glória ao Senhor, vai conquistando a tua bênção e a tua vitória nesta noite. Então Moisés, meus amados irmãos, ele começa a falar com Deus na sua oração. Ele levanta um clamor a Deus lá no capítulo 14 do livro de Êxodo. E o Senhor Deus conversa com Moisés: Moisés, você está preocupado porque hoje eu farei no meio de Israel uma grande obra. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. O que tenho que fazer, Senhor? E Deus disse: Moisés, o que você tem nas tuas mãos? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara. Deus pergunta: então por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E ele estendeu a sua vara, estendeu as suas mãos sobre o mar. E meus amados irmãos, e a Bíblia diz que naquela noite o Senhor soprou um vento oriental na direção do mar, e o mar se abriu. Ele deu ordem para o povo marchar, e os filhos de Israel adentraram ao mar adentro, em terra seca. Glória ao nome do Senhor. Parecia impossível para os homens,
tem uma situação, Deus sempre cria uma situação para abençoar o seu povo. Aos olhos humanos não teria nenhuma lógica aquilo, aos olhos humanos eles seriam levados de volta para o Egito, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus, ele abriu o mar vermelho e o povo entrou e atravessou em terra seca. Glória ao nome do Senhor. Mas naquela trajetória, meus amados irmãos, Faraó com seus exércitos, com seus carros preparados para a peleja, para trazer o povo de volta, eles também adentraram ao mar, Israel na frente, Faraó atrás. Toda aquela noite, e havia aquela perseguição, o anjo do Senhor que estava à frente de Israel, ele veio para a retaguarda, a coluna de fogo que clareava para Israel à noite, para os filhos do Egito, ela era como uma coluna de treva, de escuridão. Israel caminhando com a claridade da coluna de fogo, e o Egito pelejando, havia escuridão, havia trevas, e Deus fez com que, meus amados irmãos, as rodas dos carros de Faraó começou a dar problema, começou a cair as rodas, dificultou a marcha daquele exército. E aí Deus fala com Moisés: volta para a retaguarda do povo. E Moisés voltou, e o Senhor disse: agora estende as tuas mãos sobre o mar. E ele estendeu as suas mãos, meus amados irmãos, e o mar se fechou e consumiu o exército de Faraó. Diz a palavra que, acabando os filhos de Israel de atravessar, no outro dia pela manhã, quando eles foram à praia, estavam cheias de corpos de soldados que pereceram naquela batalha. Porque, meus amados irmãos, resultado de um clamor, resultado de uma busca sincera ao Senhor. Nesta noite, meus amados irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês: não importa a tua causa, não sei que tamanho é o teu problema, mas eu quero te dizer, o teu problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior do que o teu problema. O nosso Deus é maior do que a tua luta. O nosso Deus é maior do que a tua prova. O nosso Deus é maior do que a tua adversidade. O nosso Deus é maior do que os teus problemas. O nosso Deus, ele domina os céus. O nosso Deus, ele domina esse espaço sideral. O nosso Deus, ele domina a terra, os mares. O nosso Deus, ele está no controle de toda a situação. E por isso, meus amados, eu quero profetizar na tua vida nesta noite: receba a vitória da parte do Senhor. A vitória é tua pelo poder do nome de Jesus. Receba, receba de Deus a tua vitória. Oh, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, por isso o salmista, no Salmo 55, versículo 16, o salmista, ele disse: invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Quem pode te salvar é Deus. O teu amigo, por bom que ele seja, ele não pode te salvar. Os teus familiares, por bom que eles sejam, muitas das vezes eles falham no momento em que você precisa, mas uma coisa é certa: o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha, jamais falhou, jamais falhará. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Não importa a sua causa, o tamanho da sua dificuldade, Deus é socorro. Deus é socorro nesta noite. Deus é refúgio nesta noite. Então, clame a Ele. Está aqui? Clama a mim e respondeste-ei.
e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabe. Como é maravilhoso, meus amados irmãos, o poder do clamor. O valor de um clamor é algo especial. Há um provérbios no mundo dizendo o seguinte: o que é que o calado quer? Quem está calado, ninguém sabe o que passa na sua mente. Qual é o pedido de uma pessoa que chega diante de nós e se cala, fica calado, não abre a sua boca, não se expressa? Meus amados irmãos, assim é a nossa vida com Deus, é a vida diante do Senhor. O Senhor quer ouvir de nós a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor. O Senhor está com os seus ouvidos atentos. Isaías 59, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Mas quem é que está clamando? Você já clamou hoje? Você já buscou hoje por esta tua necessidade? Você já buscou hoje para que o Senhor liberte o teu filho das drogas, da prostituição, de todo o pecado? Clame ao Senhor e verás que a mão de Deus, ela vai estar estendida sobre a sua vida para te abençoar. Oh, glória! O Senhor está aí? Tem presença de Deus aí? Está sentindo aí o toque na mão do Senhor? Vai adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus! Como é bom, meus amados irmãos, a vida com Deus. Como é maravilhoso a vida na presença do Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, quando diante de nós as lutas são grandes, são maiores do que a possibilidade que temos para vencê-las, aí nós chegamos diante desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que tudo pode, e nós nos prostramos na sua presença, e nós falamos com Ele, e Ele graciosamente, Ele bondosamente estende as suas mãos e resolve a nossa causa. Oh, glória! Vai clamando ao Senhor, vai buscando da parte do Senhor. Oh, glória a Deus! Se a nossa vida está bem com Deus, se nós estamos bem com o Senhor, se nós estamos alimentando da palavra de Deus, se nós temos o nosso devocional com Deus, se nós temos uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Mas qual é o clamor que Ele não atende? O clamor de quem está com a vida do pecado, o clamor de quem enveredou no mundo dos pecados, dos vícios, daquilo que não agrada a Deus. Aí ele vai gritar desesperadamente, mas não será ouvido. Será como Saul, rei de Israel. Ele perdeu a direção de Deus, ele foi desobediente à voz do Senhor, à ordem de Deus. Deus mandou que ele fizesse algumas coisas e ele rejeitou e não fez. Aí o Senhor Deus tirou de Saul o trono e passou para Davi. Mas antes da morte de Saul, diz a palavra que ele, diante da situação em que estava, porque os filisteus faziam guerra contra Israel, Samuel já havia distanciado de Saul. Ele procurou buscar a Deus, mas Samuel não estava ali. Ele buscou, tentou buscar a Deus através do Urim, do Tumim, mas nada pode acontecer como ele estava agora, sem a graça, sem a presença de Deus. Diz a palavra que ele abandonou os preceitos do Senhor e ele foi buscar na feitiçaria, na feiticeira, e ele foi consultar aquela mulher feiticeira. Porque, meus amados irmãos, consequência de uma vida afastada da presença do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, se a tua vida está bem com Deus, você vai clamar, os céus vai abrir, você vai clamar, Deus vai ouvir a sua oração, e Ele tem
resposta nesta noite. Mas os homens que abandonam a Deus, os homens que abandonam a palavra de Deus, os homens que rejeitam as escrituras sagradas, fica tal como estava Saul, perdeu a direção, perdeu o rumo, perdeu a posição, saiu da presença de Deus e desceu para consultar na feitiçaria o que seria da sua vida, se ele iria ou não à batalha, se ele venceria aquela guerra contra os filisteus. Porém, meus amados irmãos, ele foi para o campo de batalha, e a batalha foi reída, ela foi tremenda, e quando ele viu que não suportaria conseguiria derrotar os seus adversários, ele disse para o seu pajem de Aima, pega aqui a minha espada e me atravessa com ela para que eu morra, para que não diga alguém que eu fui morto por esses incircuncisos. Mas ele recusou. Então Saul pega a sua espada, ele se lança sobre ela e ali ele morreu. Sabe por quê? Porque abandonou a palavra de Deus, abandonou os conselhos de Deus, rejeitou a instrução do Senhor. Mas nesta noite, quem sabe a sua situação é semelhante à de Saul, é tempo de retroceder, há tempo de voltar atrás, humilhar na presença do Senhor. Ele vai perdoar a tua vida e vai te conceder graça para você vencer. Oh, aleluia! Os irmãos lembram, meus amados irmãos, 2 Crônicas capítulo 7, pode parecer que tudo esteja perdido, mas se nós buscarmos de Deus, se nós procurarmos o refúgio do Senhor, nós seremos atendidos e socorridos em tempo oportuno. O que diz a palavra? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e desviar dos seus maus caminhos e converter a mim, diz o Senhor, eu ouvirei do santo céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Oh, glória! Vai adorando, vai dando glória, vai exaltando o nome do Senhor, vai glorificando a Deus, vai conquistando aí a tua vitória, vai falando com o Senhor, porque Ele tem bênçãos e vitórias para cada um de nós. Quando nós lemos, meus amados irmãos, sobre Josafá, no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, diz a palavra que Deus concede uma grande vitória para Josafá. Josafá estava lá no seu palácio, na sua casa, e chegou alguém com uma notícia ruim, dizendo: olha, Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão, alguns reis se aliaram para fazer guerra contra ti, é muita gente, e eles já estão próximos, eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. O que aconteceu, meus amados? A Bíblia vai nos dizer que Josafá, ele não tinha condição de lutar contra aquele povo. O seu exército era pequeno, ele estava desprovido de armas, ele temeu muito, e diz a palavra do Senhor, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3, diz assim: então Josafá temeu, e ele fez o quê? Ele pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda a Judá, dizendo assim: eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Eu não posso, mas o Deus de Judá, Ele é poderoso. Quem sabe, meu amado irmão, você está dizendo: olha, eu vou parar, eu não vou conseguir caminhar mais, vou dar um tempo, não dê tempo. Se lance na presença de Deus, vai para a presença do Senhor, porque nós não temos, nós não somos, nós não podemos,
nós não conhecemos, mas o Senhor nosso Deus pode, Ele tem, Ele é capaz e Ele vai operar na tua vida. Pode dar uma glória para Jesus? Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Foi a primeira atitude de Josafá diante da sua luta. Ele disse: olha, não tem outra alternativa senão buscar a face do Senhor. E ele foi, pagou o preço na oração. A Bíblia diz aqui que ele proclamou, apregoou um jejum em toda Judá, convocou todo o povo, homens, mulheres, crianças, aleluia, para jejuar, para estar na presença do Senhor, clamando a Deus por livramento. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E veja bem, meus amados irmãos, Josafá aqui, ele apregoou um jejum, e todo o povo foi clamar a Deus. Segunda coisa importante que Josafá fez aqui, ele pediu socorro da parte do Senhor. Josafá não foi, quem sabe, num rei amigo que ele tinha, não foi nos seus vizinhos de reinos, não. Josafá, ele foi buscar socorro em Deus. E às vezes, como eu já disse aqui, nós falhamos, nós erramos, nós não alcançamos as nossas vitórias, porque nós buscamos o socorro da parte do homem. Mas o salmista no Salmo 59, o versículo 11, ele diz assim: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Quem sabe, meu amado, você veio aqui dizendo: olha, não tem como continuar, já busquei auxílio no meu patrão, já busquei uma palavra de conselho no meu melhor amigo, ainda não consegui resolver. Mas nesta noite, se você chegar diante do Senhor com o coração contrito, Deus vai te abençoar. Deus vai ouvir o seu clamor e Ele vai te responder, e tu receberás a tua vitória. Glória a Deus. Ele pediu o socorro de Deus. Em terceiro lugar, a terceira atitude de Josafá aqui, meus amados irmãos, Josafá, ele reconheceu a grandeza e o poder de Deus. Muitas das vezes nós queremos tratar Deus como os nossos irmãos, nós queremos tratar Deus, irmão Ender, como nosso amigo, às vezes alguns até com palavras desrespeitosas. Mas, meus amados irmãos, diante de Deus, nós temos que chegar na sua presença com temor e tremor, reverenciar o seu nome. Glória ao nome do Senhor Jesus. Josafá, ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus, e ele, na sua oração, ele disse assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu dominador nos céus? Porventura o Senhor não tem todo o poder? Tu não dominas sobre todos os reinos das gentes? Na tua mão há força, na tua mão é poder, e não há quem possa te resistir. Senhor, olha a multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porque nós não temos força, nós não temos um exército para lutar, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha para o Senhor, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar.
para o Cordeiro de Deus. Nós precisamos estar olhando para o Senhor, para clamarmos a Ele no tempo da angústia, no tempo da adversidade. Então Josafá, que reconheceu que Deus é grande, reconheceu que Deus tudo pode, que Deus tudo faz. E às vezes, meus amados irmãos, nós queremos ser alcançados com as bênçãos do Senhor, mas nós não reconhecemos que Ele é grande, nós não reconhecemos que Ele domina todas as coisas. No dia do julgamento do Senhor Jesus, Jesus foi levado para Herodes, levado para Pilatos, e chegou um momento que Pilatos, na sua entrevista, olha para Jesus e disse assim: tu não me responde? Tu és o Cristo, Filho de Deus? Tu não sabes que eu posso mandar te soltar ou mandar te matar? Aí Jesus abre a sua boca e diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te viesse. Meus amados irmãos, o nosso clamor a Deus é algo importante. É importante quando nós reconhecemos a grandeza e o poder de Deus. E quando eles estavam ali falando com o Senhor, a Bíblia diz que agora todo Judá estava prostrado diante do Senhor. E Josafá olha para o Senhor e diz: Senhor, nós nada podemos, nós nada somos, mas tem uma coisa: os nossos olhos estão postos em Ti. Você está olhando para Ele? Continue olhando para o Senhor. Ele tem vitória. Coisa importante, meus amados, quando nós olhamos para Deus, o Senhor reconhece que nós estamos com os nossos olhos fitos nele. E quando Israel e Judá, o Josafá estava ali na presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, vendo que Josafá estava buscando, que já havia pedido socorro, que reconheceu que Deus é grande, a palavra de Deus diz que Deus levanta um profeta no meio da congregação com uma palavra de vitória. Ele disse: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós. Oh, aleluia! E ele disse: porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Meus amados, a tua peleja não é tua, a tua guerra é de Deus. É Deus que te dará vitória. Ele te toma pela mão direita, diz Isaías: não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão direita. E quando o Senhor nos toma pela mão, não existe barreiras, não existe inferno, não existe nada que pode deter a marcha da igreja. E veja, meus amados irmãos, o resultado do clamor de Josafá. Era uma guerra, era uma peleja. Havia uma unificação de vários reis contra Josafá, de forma que o seu exército era pequeno, ele não tinha como lutar. Aí o Senhor Deus, usando o profeta, disse: olha, nessa peleja você não vai pelejar. Prepara cantores. A gente vence com arma, mas Deus disse: a minha guerra é diferente, não vai ter luta. Prepara cantores para que louve o meu nome. Coloca ele diante dos armados. E Josafá ordenou cantores, oh aleluia, para que fosse adiante dos armados cantando ao Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que à frente estavam os cantores, na retaguarda estava o exército, e aquele povo começou a cantar, começou a adorar o nome do Senhor, e eles pararam, e o exército inimigo estava lá embaixo no vale, e eles pararam aqui cantando, oh aleluia, quem sabe cantando: na batalha contra o mal, ser valente, em marcha triunfal, ser valente. E eles foram cantando, e o Senhor Deus colocou emboscada entre os das montanhas de Seir, entre os moradores daquela região que unificaram para exterminar com Judá. Os filhos de Amon levantaram uns contra os outros, e Israel e Judá estavam ali cantando, e lá embaixo
os aliados se levantaram uns contra os outros e se destruíram. E Josafá, com Judá e todos que com ele estavam aqui adorando o nome do Senhor. O que é isto? Resultado de um clamor. Por isso que a palavra está dizendo: clama, que eu vou responder. Clama, que eu tenho vitória. Deus tem vitória. Deus tem vitória para a sua igreja nesta noite. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Josafá desceu com seu exército, mas os corpos já estavam todos mortos, e eles foram saqueando os despojos. Levou 3 dias para saquear todos os despojos que ali ficaram. Porque, meus amados irmãos, isto é o valor de clamar a Deus, o valor de buscar a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vai recebendo de Deus nesta noite, vai adorando o nome do Senhor nesta noite. Deus tem vitória para a sua vida. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei a tua causa. Nos conjuntos aí se prepara para louvar, ou os varões ou as irmãs, como é fácil. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua luta. Os varões vão adorar o nome do Senhor. Eu quero perguntar se tem entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador de sua alma. Tem algum amigo que deseja aceitar Jesus como teu Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Pode cantar assim que puder. Dê um sinal com a sua mão.